Boa tarde. Queria dar todas as boas-vindas em nome dos ciclos palestras aqui do IESP, do Programa de Sociologia. Hoje, essa tarde, a gente tem como convidado o Ronaldo de Almeida, que é professor da Unicamp de Antropologia e pesquisador do SEBRAP. Ronaldo é graduado e mestre em Antropologia pela Unicamp e doutor pela USP. Ele é também, como dá para ver por essa plateia aqui já ilustre, um dos principais pesquisadores na área de antropologia da religião no Brasil. É um prazer tê-lo conosco hoje. Será que eu vou usar esse negócio aqui? Eu acho que sei lá. Vou ficar. Oi? Tá pedindo seu convidado? Deu. E aí, eu estou na distância. Tá psicando. Tá. Bom, boa tarde a todos e todas. Tá? Queria agradecer a Mariana. Acho que o Luiz também estava nessa organização, só você, né? Meio assim, né? Zé Luiz, agradecer aos colegas do convite para vir falar aqui. Acho que é a primeira vez que eu falo com elas. Participei de banca, participei de um curso aqui, foi para achar um lugar simpático, fico muito feliz com o convite. Prazer também ter os amigos, né, de outras instituições que vieram aqui, e eu encarei isso aqui como uma possibilidade de apresentar o meu trabalho, mas também uma expectativa com vocês, enfim, coisas que eu tenho feito, tá? Com esse espírito que eu tô aqui. Eu pretendo apresentar, acho que é o argumento geral da minha docência. As estaduais paulistas têm esse negócio que depois de doutorado você faz mais uma tese, né? Pode ser um conjunto de artigos, um combinado. Bom, eu fiz em abril e ia falar de umas coisas que eu fiz depois do doutorado, né, quando eu comecei a fazer essa livre docência. E aí eu ia fazer, depois eu achei que faltava, e eu trabalhei muito com trânsito religioso, ia falar sobre isso, mas eu senti a necessidade de falar algo da atualidade lá para 2014, depois fazer um capítulo sobre as eleições. Aí o que veio? O reitor trancou os concursos, e aí, bom, já que eu estou na política, vou ficar na política, né? E no final das contas, aquilo que seria um capítulo virou todo o material, né? Esqueci aquele negócio para trás. Então foi um processo interessante, na etapa da carreira, se debruçar um trabalho mais extenso, característico de tese. Tá? Ela se trata de uma análise da conjuntura política e religiosa no Brasil nos últimos anos. Né? É disso que eu vou falar muito de conjuntura. Tá? E uma conjuntura mais estendida, que eu acho que pode ser captada pelo título da tese, que é A Onda Quebrada dos Pontos Evangélicos, Conservadorismo e a Crise Brasileira, entre parênteses, 2013 e 2018. Esse é meu recorte. Defendi em abril, concluí o texto 2 semanas depois das eleições, a data limite foi 2018. Aliás, esse negócio do reitor trancar foi ótimo, porque eu poderia acabar em 17, então as eleições marcam, é um demarcador temporal interessante, então para mim foi muito útil, né? Mas eu acabei ali 2 semanas depois das eleições. E, evidentemente, que a coisa continua, porque o problema está posto. Então, não sei que tom vai aparecer aqui, mas eu procurei muito ser fiel a minha cabeça ali em 18 ainda, né? E com certeza eu vou fazer alguns ajustes de lente em função desse primeiro semestre. Bom, acho. Se a tese tem alguma coisa, isso deve valer depois por um bom tempo, por algum tempo, né? Então estou achando que algumas coisas valem. Bom, feita essa introdução, eu sabia, bom, imagino que seja um público, alguns trabalham com religião, outros não, muitos não antropólogos, talvez aqui. Então, eu queria começar, mas colocando um problema, que é um pouco
diz respeito a esse gráfico que é geral, que vê o crescimento ou a queda das religiões até 2010. Né? O que eu quero chamar a atenção é que a questão de $1 bilhão atual é quando é que esse negócio aqui essas duas curvas vão se encontrar. Né? Acho que quem está estudando religião um pouco está nessa expectativa. Você vai bater quanto? Mas eu estou com essa agonia faz tempo. O José Eustáquio Alves, que é um pesquisador do IBGE, ele viu uma palestra dele recentemente e ele vai medindo essa razão de crescimento e a razão de decréscimo do catolicismo. Ele diz que em 2022 os católicos já serão menos de 50% no país. Em 2010, só Rio de Janeiro não dorme. Tá? Então, em 2022, a gente já tem menos de 50% e ele foi mantidas, como sempre o demógrafo, né? Mantidas as condições. Em 2032, essas duas curvas se encontram e aí você tem uma produção de uma nova maioria, podemos dizer assim, religiosa, do ponto de vista da identidade declarada ao IBGE. Ou seja, está falando de um cenário de 13 anos. Daqui 13 anos, isso um pouco, enfim, indica o que está passando no país. Esse crescimento, sobretudo os evangélicos, ele se dá entre pentecostais, e aqui eu estou incluindo os evangélicos pentecostais, protestantes históricos, né? Uma categoria bastante abrangente, mas o que cresce mesmo são os pentecostais e neopentecostais, mulheres, não brancos, menos escolarizados, periféricos urbanos. Né? O que aconteceu nesse período, desse crescimento evangélico, é que houve não só um crescimento demográfico, mas um transbordamento para a vida pública. Né? E aqui, para a vida pública, espaço público. E primeiramente eu estou pensando em espaço público aqui no sentido urbanístico mesmo, aquilo que você consegue ver, a paisagem urbana é alterada pela construção de templos ou outros signos. Eu sempre cito o trabalho da Cristina, que acaba de chegar, que fotografou a Karina em várias décadas, e ela vai demonstrando que os signos católicos e afro vão dando espaço para ver signos bíblicos, evangélicos, assim por diante. Então, mudando dessa paisagem. Né? E também da sonoridade. Cada vez mais eu estou passando, isso aqui eu gosto. Né? Claro, um pouquinho treinado, você vai vendo que o som, né? As imagens, esse transbordamento, de uma maneira geral, já claro, Marcos chama de cultura evangélica, né? Estava sendo produzido. Eu acho que, de uma certa forma, essa apresentação, eu fico pensando sempre um público paulista, né? E eu acho que um público é meio óbvio essas coisas que eu estou narrando, porque isso é muito visível na vida de vocês. Né? Então, eu diria que houve um espraiamento, e um espraiamento também para o sistema político, certo? Nesse período de crescimento, sobretudo com a Constituição Constituinte, meados daquelas eleições de 2016. Queria chamar a atenção, então, que a gente pode ter isso como um ponto de partida, que os evangélicos na política é fruto da redemocratização. Né? Isso é uma porta de entrada. Tá? Fazendo essa livre docência, eu fui vendo que boa parte das coisas que eu fiz, esse negócio de livre docência te permite você fazer um olhar retrospectivo, né? E eu diria que, se eu fosse fazer uma coisa sintética, tudo que eu fiz está interessado por essa curva vermelha. Os evangélicos e como é que tudo esse material engraçado, consegui descobrir uma síntese para o que se fez, né? Essa preocupação obsessiva. O que eu vou falar aqui é desse espraiamento, né, desse crescimento, mas do ponto de vista político. Nesse processo político, não só político, mas social, cultural, os evangélicos têm sido compreendidos como conservadores. Né? Foram bastante decisivos nas eleições de 2018, e ele tem se constituído, e é constituinte, desse conservadorismo em curso no Brasil. Né? Sobretudo a partir de 2013, com o movimento no qual a gente se encontra, com os argumentos que eu vou defender daqui a pouco. Né? Mas queria chamar a atenção nisso, de ser constituído e constituinte, no sentido de que, entre causa e efeito, quem está motivando o quê, eu acho que é melhor pensar essas coisas caminhando juntas, né? Por isso essa coisa de constituído e constituinte.
Mas nem todos os conservadores são evangélicos, assim como nem todos os evangélicos são conservadores. Tá? Então, antes de mais nada, e antes que me perguntem, digo que evangélico é diverso. Tá? Lá na RAN, eu fiz essa apresentação, na verdade comecei de outro jeito, mas é desse título, evangelismo à direita. Evangelismo à esquerda, eu acho que precisa também da visibilidade, assim por diante. Mas antes de mais nada, eu queria dizer isso para quem depois... você não falou desse, não falou desse. Não, estou concentrado naquilo que a gente chama de mais conservador, direita, e que é hegemônico. Que, acima de tudo, isso é importante, né? Porque afirmar a diversidade não é dizer que essas coisas são equilibradas, elas são bastante desequilibradas, desiguais. Em termos de recursos, visibilidade, né? O setor conservador. Mas, de qualquer forma, nem todos são conservadores. E a minha pergunta nessa apresentação é como, em quais momentos, entre quem, onde, conservadorismo e evangelismo se articularam nessa crise brasileira entre 13 e 18. Tá? Antes de mais nada, eu tenho esses três termos, né? Conservadorismo, evangélicos e crise. Pegando uma coisa que o Latour fala sobre natureza e cultura, ele fala que natureza e cultura não são termos explicativos, são termos que necessitam de explicação. Eu acho que isso aqui serve também para esses termos que eu uso, conservadorismo, evangélicos e crise. E eu não vou me estender muito com ele, mas queria fazer uma reflexão, como é que eu estou entendendo crise, certo? No sentido de uma apropriação que não tem provavelmente um referencial teórico, né? É da ciência política, ou é da antropologia, onde pega, que é de determinado autor, mas como eu estou entendendo esse momento, porque eu caracterizaria como crise. Né? Começando a puxar o fio pelo termo crise, né? Eu diria que esse seu sentido não é o sentido corriqueiro que está na dinâmica da política. Né? Sempre, bom, essa semana tem crise, essa semana tem crise. Parece aquele programa de segunda-feira, mesa redonda, quando o Corinthians perde, né? Crise no timão. Toda segunda-feira quase tem um negócio de crise no timão. Né? Não é essa crise. Eu entendo que esse momento de 2013, aí a pergunta, eu vou até 18, mas até a pergunta, se a gente fala ela, em que maneira estamos, eu acho que vou deixar isso um pouco mais para frente, né? Ele é compreendido como um tempo diferente, excepcional, certo? Citando o Hartog, ao citar Hannah Arendt, na verdade, quando ela vai pensar a Revolução Francesa, a queda do Muro de Berlim, ela fala que esses momentos onde já não é mais, mas ainda não é alguma coisa. Né? É porque a minha cabeça está muito em 18, no sentido que é aquela sensação de que você não sabe muito bem o que está acontecendo, porque existe uma crise generalizada, que eu não diria que é uma crise política, mas que decorre também de uma crise econômica, com desdobramentos jurídicos, basta ver toda essa cena atual e a desmontagem da Constituição, uma crise que tem uma dimensão societal, porque afetou as relações interpessoais, né, e culturais, porque aí você tem um combate a determinados comportamentos e valores. É nesse sentido de um fato social total no oceano, no sentido de que ela pega diversas dimensões, planos da vida atual, e que tem uma temporalidade própria, distinta de um momento mais normalizado da política, antes ou depois. Esse descolamento, a produção de um outro tempo. Né? Fatiando essa crise, a crise ela tem essa complexidade, essa dimensão generalizada, foi importante para mim compreender que plano eu vou estabelecer a análise, ou como eu vou recortar ou enquadrar essa situação entre 13 e 18 e como os evangélicos aparecem nela. Partindo da ideia de que eu tenho uma crise e tem a sua complexidade, eu comecei a organizar o material, eu diria que na dimensão do espaço e do tempo, dizendo, olha, essa crise tem várias dimensões, né? Pela sua totalidade. E aí, para mim, foi muito interessante como metáfora, na verdade, uma coisa que o Vernon diz a respeito dos deuses gregos, que ele fala que é um jogo que não só tem muitos jogadores, como tem vários tabuleiros operando ao mesmo tempo. Né? Essa ideia de que você tem planos
que eu estou chamando de tabuleiros, mas poderiam ser muito bem chamados de planos de interação política. O primeiro deles, por onde passa essa crise, é o sistema político e jurídico, propriamente o plano estatal, né? O cotidiano da política oficial, que de forma resumida eu diria que tem se caracterizado pela judicialização da política e a politização da justiça, mas cujo resultado tem sido a desqualificação dos políticos e da própria política. Porque esse sistema, esse plano de interação política na crise produziu esse efeito, né? Esse resultado. E tem essa sua dinâmica cotidiana. Tá? O segundo plano de interação política eu chamei das ruas e das redes. E aqui eu estou pensando no plano das mobilizações, né? Da participação do não estatal, daquilo que eu chamo de sociedade civil, né? Organizada, que vai lá e se manifesta, mas é conjuntural, ele é sazonal, depende de momentos de acentuação da crise e dessa capacidade de mobilizar forças, recursos, né? Para produzir e fazer essa máquina girar. Mas digamos que a gente tem uma história aí, já, né? Dessas manifestações e um diálogo entre elas, né? E por fim, mas eu queria chamar a atenção que esse plano da rua e das redes é aquele plano da participação, né? De pessoas que participam politicamente. E o terceiro plano, ou tabuleiro, de onde está passando essa crise, eu chamei do plano da casa. Eu quase dei o nome desse tabuleiro Maria Hermínia Tavares, né? Porque lá você vai convivendo, começando lá, no começo, quando eu apresentava esses argumentos, eu falava, Ronaldo, presta atenção que o teu argumento é de que a sociedade está polarizada, o Brasil está polarizado. E pense que tem um monte de gente que não está nem aí com esse negócio, né? E de fato, mas se você pensar, talvez a maior parte da população brasileira esteja nesse nível da casa, da não participação de um ativismo político, né? Mas, né, são relações interpessoais, eu estou falando dessas relações, face a face, né, que a maior parte do tempo não se interessa por política. Se interessa nos períodos eleitorais ou quando tem escândalos. Nesse sentido, se eu não tenho, nesse nível, uma participação política, um ativismo, eu acho que se produziu nesse período entre 13 e 18 uma audiência da política, nesse plano para essas pessoas. Eu acho que nunca antes nessa história, na nossa história, eu acho que a população brasileira foi tão bombardeada com informações, né, de tal forma que todo mundo está sabendo de tudo. Né? É essa sensação que teve, sobretudo, o ápice em 18, porque eu acho que provavelmente a gente deve ser a mesma coisa. E aqui eu estou pensando em TV aberta. Tá? Acho que a sensação, sobretudo quando eu penso nessas camadas mais populares, essa ideia de que fala que TV a cabo, vejo, mas a importância da TV aberta na produção dessa questão de percepção de uma situação de crise. Tá? Mas esse pessoal que, digamos, é menos interessado, mas quando chega no período eleitoral, eles são atingidos pelo horário eleitoral e pelo voto obrigatório, são convocados a se manifestar. Então você tem uma não participação, mas tem um momento de intensificação de um olhar para a política. Tá? E nesse período, sobretudo, e aí é que eu queria destacar nesse plano, porque talvez no segundo plano eu tenha que pensar em Twitter, Instagram, Facebook, mas nesse terceiro plano, o efeito que teve o WhatsApp. Né? Estou tentando, estamos tentando investigar o que essa plataforma é capaz de produzir, né? Mas algumas características, né? Sobretudo, acho, por ser uma rede fechada baseada em laços de confiança, né? Aí você vai pensar o repertório, familiares, irmãos de fé, mais ou menos assim que se produzem esses grupos de WhatsApp, baseado muito em confiança e na circulação de rumores, né? E fofoca, né? Nesses circuitos, dado a sua estar fechado. De uma certa forma, eu acho que a bibliografia, isso aqui foi um ensaio, mas de uma certa forma, acho que a bibliografia que está sendo produzida nesse período, um pouco ela está organizada, ela pode ser organizada nesses planos. Eu identifico autores, né? No primeiro, no sistema político, aí, bom, identifico aqueles que estão mais próximos ali, mas o André Singe, o Limonge, o Marcos Nobre, né? E um
com outra galera estudando na rua, os movimentos sociais, a Ângelo Alonso, a Alessandra Tagiba, o Leon, aqui, bom, deve ter uma galera, mais gente, e um terceiro plano que é esse da casa. Que quando eu vou fazer, e aí meus colegas, antropólogos, né, que eu acho que é o plano que talvez eu veja menos estudos produzidos ainda sobre os efeitos antropológicos, qualitativos, nesse plano da casa, sobre os efeitos dessa crise e o bolsonarismo. Acho que de uma certa forma aqui se resolve lá pela ciência política lá em cima, no meio de sociologia, não sei se é uma classificação boa, mas embaixo acho que tem um campo aí de investigação que ainda está... Não estou dizendo que não haja pesquisa, mas acho que as publicações ainda não têm o volume das de cima. Né? Essa é a minha percepção. Bom, se por um lado a crise está se dando desse jeito, eu, nesse plano do espaço, nesses planos, a crise também ela produziu temporalidades diferentes. O que eu estou querendo dizer? E aí, novamente, me valendo do Hartog, né? Você pensar que o tempo presente, na verdade, ele pode ser composto por vários tempos, né? Que você disse sobre o importa. O primeiro é esse tempo da crise, essa percepção que a gente entrou numa coisa, crise no sentido que não sabe para onde vai, né? Queria destacar, eu tenho esse hábito de guardar notícias de jornal, artigos, e depois ler tudo numa pancada, né? E você vai vendo que em vários momentos, jornalistas, acadêmicos, eu prever a semana seguinte. Né? Falando, não dá para prever o que vai acontecer. Né? Por isso eu estou na cabeça de 18, tá? Funcionando desse jeito. Então, eu diria que esse tempo da crise, esse tempo da indeterminação, que houve um gatilho em 2013, e eu queria chamar gatilho, no sentido que eu estou vendo que muitas pessoas, sobretudo essas que estão trabalhando no plano das ruas e das redes, não estão centrando tanto em 2013, mas fazendo um recuo, tentando identificar vetores que já haviam antes, né? Assim, um pouco de não pensar 2013 como um demiurgo de alguma coisa que simplesmente acorde, como se não tivesse linhas ali, né? Então, eu acho interessante esse movimento. Eu vejo vários pesquisadores, como a Ângela, fazendo isso. Luciana Transvigo já fazia isso. Ela periodiza os movimentos a partir do governo Dilma, e não a partir de 2013. Então, pega de 2011 para cá e vai. Né? Agora, a despeito desse movimento, acho que todos concordam que em 2013 houve uma inflexão. E, sobretudo, na minha percepção, num plano da cabeça das pessoas, da consciência das pessoas, de que algo se rompeu, né? A política, de uma certa forma, ficou desacreditada. Bom, ela sempre foi desacreditada, mas algo diferente aconteceu, né? Eu queria chamar a atenção disso. Então, assim, não abandonar 13, ir para trás, mas eu acho que ele tem um demarcador, né? E assim, tem essa tabela de aprovação do Haddad, do Alckmin e da Dilma, meses antes. Eles estavam lá em cima. Né? E aí, e tudo estava bem, né? Uma percepção geral de que as coisas estavam, de uma certa forma, alguns setores achando mal. E depois de 2013, aí uma desqualificação geral. Né? Nesse sentido. Não é o momento onde as coisas aconteceram, mas é um momento de inflexão. Né? E produziu essa indeterminação, imprevisibilidade, pouca capacidade de prever a semana seguinte, no tempo da crise. E esse tempo da crise ele pode ser pensado também como uma diacronia interna. Também essa é uma coisa um pouco divertida de como as coisas vão se deslocando nesse momento. Né? Eu cito 3, só para vocês terem uma ideia e dessa ideia de não saber o que vai ser no futuro. Em primeiro lugar, o lugar do judiciário do STF. Eu lembro que no SEBRAP, em final de segundo semestre de 2015, eu organizei um seminário entre Oscar Vilhena, da FGV, com o Fernando Limonte. E a discussão era: o judiciário pode ser um poder moderador? Os dois, claro, arrebentaram. Mas por que foi feito? Porque era essa pauta do debate público, porque estava se valendo muito do prestígio de Joaquim Barbosa, né? Mensalão, julgamento do Mensalão, 2011, 2012, e de repente o STF, Carmen Lúcia, podia ser alguém que vai julgar essa tensão entre Cunha e Dilma, né? E o que acontece? É muito interessante pegar ali de 2013, quando chega o julgamento chapa Dilma Temer, que foi aquela que o Gilmar
pactuou no TSE. Isso se dá em 17, ali, acho que abril. Mas você vai percebendo que... Por que eu demarco isso? Porque isso aqui era o momento em que todo mundo declarou: bom, o judiciário faz parte da crise. Ele não está fora da crise. Mas meio que consciência geral, mas ele vai derretendo o seu prestígio. Né? Talvez como agora, um pouco a Lava Jato já demonstra também algum derretimento. Esse deslocamento é interessante do STF. O segundo deslocamento, que é mais impressionante para mim de todos, foi feito pelos militares. Né? Novamente, lembro de entrevista do Fernando Henrique lá por 2013, 2014, não tem golpe. Não, os militares não querem nada. Né? Estão lá deles, estão envergonhados. A conversa eles não querem. Né? A decisão é do quartel. E assim, esse negócio vai, aí tem intervenção aqui em 17, e aí você começa nos movimentos de rua à direita, a presença dos intervencionistas, né? Ora aceito, ora expulsos, da própria direita, do tipo, olha, ir contra Dilma não é fazer apologia da ditadura, você tem uma atenção para esse negócio. Né? E aí os militares não estavam bem na foto. E aí o negócio vai mudando, e aí quando chega na campanha, você tem um capitão e um general de candidatos. E o que eu acho impressionante, por isso que eu citei essa coisa de intervencionistas serem expulsos das manifestações, porque quando foi realizada a manifestação da direita, um dia após o Elinão, não sei se vocês lembram, encheram, tinha um balão do Mourão na Paulista. Né? Já não era mais um interventor militar, estava o candidato que ia entrar pelo voto pela democracia. Esse deslocamento dos militares, essa legitimidade que vão crescendo, né? Me parece um movimento desse período da crise, uma diacronia. E por fim, mais um outro exemplo, a eleição de 2018. Né? É muito interessante, porque assim, você vai vendo os materiais, logo após o impeachment, você fala assim, a gente se encontra em 18, pode se repactuar. Depois o Lula começa a crescer. Teremos 18? Né? Prende o Lula, tem eleição. Vou ver Haddad. Bom, Haddad pode ganhar. Se ganhar, vai assumir? Você tem todo um deslocamento, assim, uma tensão em relação à expectativa do que seria 18. Né? Ou seja, é isso que eu estou querendo dizer. É um pouco se situar no horizonte, né, das pessoas de uma coisa que ainda não aconteceu. Qual era essa expectativa em relação ao 18? Né? É algo que foi se deslocando também. Isso eu estou chamando do tempo da crise. Tá? O tempo da democracia, ou da redemocratização, na verdade é assim. Eu acho que estamos vivendo essa crise, que a gente pode datar do governo Dilma, mas todo um certo pavor é em relação a 64, ou se a ditadura volta ou não volta, né? E todo o debate político, a argumentação um pouco está operando nisso, e para mim o exemplo máximo foi a campanha do Haddad. Né? Ele polarizou esse negócio, e jogou, pelo menos para mim, ou para quem viveu, não sei, mas jogou uma cabeça dos anos 80, né? A pressão do PT, que ele construiu. Certo? Esse tempo da democracia, certo? Que eu diria que está se consolidando também a ideia de que eu acho que para a gente ter um certo autoritarismo, não é necessariamente uma ruptura como ocorreu em 64, que a gente pode ter dentro da democracia um acirramento, né, da pressão do Estado. Eu acho que esse deslocamento é importante, porque não ter no horizonte de ditadura, porque se você ficar pensando nisso, você não percebe o que já está acontecendo. Um pouco esse argumento. E por fim, o tempo da política. Né? Aqui, enfim, eu estou inspirado, evidentemente, nas coisas do Moacir Palmeira, né? Mas assim, mais pensando, não propriamente reproduzir a ideia, até porque tem que adaptar, não tem que ser de acordo com a empiria, né? Ele está pensando no tempo da política como tempo da eleição, como possibilidade de repactuação, de acomodação de coisas que estão e mobilizando diversas dimensões da vida social, recursos, prestígio. Né? Eu queria ficar preso a isso, a essa ideia de que, mesmo na crise, quando chega período eleitoral, você tem uma outra temporalidade que intensifica esse próprio tempo da crise. Né? Você cria um outro tempo e torna ainda mais aberto a perspectiva desse futuro. Né? Acho que esse é um certo, chamando isso de um certo estado de
espírito, assim, de como as coisas estão acontecendo. Agora, eu queria chamar a atenção que esse tempo da política, ele produz aquele achatamento entre os tabuleiros. O encontro daqueles tabuleiros no período eleitoral. Porque aquele que está lá no sistema político, ele tem que ir lá nas bases, pedir novos mandatos. Certo? E aquele que é desinteressado no tempo da política, ele é obrigado pelo voto obrigatório a participar. Né? E isso produz uma participação generalizada. Bom, se estes são os planos e os tempos, né? Pergunta como é que evangélicos e conservadores se articularam neles. Novamente, rapidamente, assim como eu fiz uma reflexão sobre não naturalizar a ideia de crise, eu acho que também não cabe também naturalizar uma dificuldade que eu tive é como tratar conservadorismo. Né? Qual a definição? E na tese eu faço o seguinte, eu trato o conservadorismo como uma categoria social, no sentido de que tem pelo menos vários sentidos implícitos nela. Em primeiro lugar, uma categoria de autoidentificação. O que as pessoas estão dizendo quando elas são conservadoras? O que cabe dentro disso? Em segundo lugar, conservadorismo como uma categoria de acusação. Quando a gente diz que ele é conservador. Quando a gente fala que ele é conservador, o que a gente está circunscrevendo? O que está contido aqui dentro? E o terceiro é o próprio conceito. Né? Que eu diria que eu não vou usá-lo para aferir se esse é conservador ou não, mas mais como ele é apropriado pelo próprio debate público, via participação, inclusive, de acadêmicos no debate público, né, que orientam o debate. Né. Pensando desse jeito, né, pensando o conservadorismo desse jeito, mas, sobretudo, nessa ideia de acusação, né, o que a gente está circunscrevendo? Um termo acusador, né, descritor e acusador ao mesmo tempo, é a ideia de dizer que existe uma onda conservadora em curso. Né. Pensando essa categoria de acusação como, na verdade, uma constelação de coisas, eu não uso gratuitamente constelação, porque é um termo usado pelo Perucci, eu volto ao Perucci, mas ao final. Mas constelação de ideias, valores, práticas sociais, né? Onde essa categoria acusatória circunscreve uma série de coisas. Define um adversário, mas o acusador, na hora que acusa por contraposição, você sabe também o que está sendo dito aqui. Certo? Então é desse jeito que eu pegaria o conservador, não a partir de uma definição e depois aferir, mas como é que ele está sendo manipulado nesse jogo por esses diversos atores. E, pensando desse jeito, né, eu tento argumentar que isso que genericamente é chamado de onda conservadora, ela tem algumas facetas que eu estou chamando de linhas de força, né, na vida social, uma espécie de vetores que não são atores, né, mas na verdade são atores, projetos, valores, né, na verdade essas linhas articulam várias coisas, por isso não tem que identificar o sujeito, né, mas qual o vetor de força que está posta aí hoje? E que esses vetores produzem conexões parciais, mal encaixadas em alguns momentos, mas que, mediante um inimigo comum, esse negócio se articula. Então, ora uma articulação por afinidade, ora uma articulação por estratégia, porque você quer combater. Tá? Citar alguns exemplos aqui. Primeira linha de força, estou chamando essa de economicamente liberal. Basicamente, o que eu estou querendo argumentar é que nesse período, certo, se consolidou, se desenvolveu um discurso contra a ideia de um Estado protetor. Né? O Estado protetor, ele acomoda as pessoas. Bom, aí a gente tem visto essas coisas sobre Bolsa Família, cotas. Ele é desigual, ele é injusto, ele produz desigualdade, é muito interessante, né? Sobretudo nas cotas raciais, pelo argumento conservador, né? Então, uma crítica ao Estado protetor e uma ênfase na iniciativa individual. Certo?
muito na lógica do empreendedorismo, sobretudo como discurso geral, e eu queria dizer que isso conecta muito com a teologia da prosperidade. Eu acho que isso encontra base, ressonância, esse discurso, né, no meio evangélico, o neopentecostal, sobretudo, na ideia de empreendedorismo ou meritocracia, ambos, na verdade. Mérito, esforço, como eu diria que a teologia da prosperidade valorizam isso, o mérito e o esforço, né, e produzem, sobretudo no que diz respeito ao esforço, né, elas produzem ânimo, disposição, atitude, humores, autoestima, um efeito potente que as igrejas neopentecostais exercem sobre as pessoas. Mas dizemos sempre para elas que os problemas materiais decorrem de problemas espirituais e individuais, mas nunca na estrutura social. Certo? De uma certa forma, é muito interessante como que a teologia da libertação, porque me parece que tem semelhanças e diferenças, né? Porque ambas são voltadas para esse mundo, né? Ambas consideram injustas, mas uma colocando o problema e a solução no indivíduo e o outro questionando o Estado. Mas, sobretudo, uma tendo no horizonte a igualdade, pressupondo que a desigualdade ela deve ser superada, e a outra, a teologia da prosperidade, dizendo que a desigualdade faz parte da vida social e o negócio é você ascender por dentro de relações desiguais. A igualdade não está no seu horizonte tópico. Certo? Agora, essa população não é liberal, assim, no sentido de que, se eu tenho isso na produção de renda, de salário, trabalho, as pessoas não acham que o Estado deve estar ali na saúde, na educação, no transporte público. Né? Então, eu acho que essa coisa, às vezes, a gente tem um discurso neoliberal, né? Mas eu fico, neoliberal para quem? Né? Entre os mais pobres é uma coisa, entre os ricos a coisa dá de outro jeito, certo? Acho que no período eleitoral essa coisa se confunde. E acho que as pessoas mais pobres, quando elas vão criticar o Estado, né, não estão pensando que ele estaria fora desses serviços aqui, não. E eu diria que as pessoas mais pobres, a crítica me parece muito mais a coisa da corrupção e ao privilégio do funcionalismo do que essa ideia de não atender a população. A segunda linha de força é essa securitária. Ainda falando do problema da segurança, demanda por repressão e maior punição. Né? Uma percepção nesse momento de uma situação de caos e de uma necessidade de ordem, autoridade, hierarquia. Né? Enfim, eu estou fazendo pesquisa junto com a Lívia nos grupos focais, uma polaridade, que pelo menos está me aparecendo, tenho que convencê-la disso, mas a gente começou a conversa ontem, mas essa é uma polaridade entre a ideia de ordem e cidadania, né? Que era um discurso de esquerda. O que as pessoas de uma certa forma, a cidadania organizava, né? Uma ideia de direito, e agora uma ideia de ordem, mesmo que você perca um pouco aquilo que a cidadania te oferece. Isso encontra ressonância entre os evangélicos, essa ideia de ordem, de hierarquia, né? E não por acaso se estabeleceu uma certa aderência entre a bancada evangélica, a bancada da Bíblia, com a bancada da bala, né? Votaram a favor da redução da maioridade penal. Boa parte dos deputados estão na Comissão de Segurança, boa parte dos projetos são na área de segurança, surpreendentemente. Enfim, desculpa, já ter trazido todas essas tabelas, tentando demonstrar que a questão moral aparece lá pelo meio, e o negócio está nas comissões, meios de comunicação e segurança, e assuntos de segurança. Tem muito sobreposição de atores políticos. Né? E se isso está lá no sistema político, no plano da casa, da igreja, e aí eu pesquisa por internet, tá? Assim, tem me surpreendido assim, a uma certa adesão de parte dos evangélicos à coisa do porte de armas. Né? E até alguns falam de ditadura, e de repente você tem isso posto. Tá? O terceiro, moralmente regulador, a terceira linha, esse aqui é o mais óbvio, né? Diz respeito propriamente aí ao conservadorismo dos costumes, né? Que prega a maior regulação e limitação dos corpos, dos comportamentos, regulação dos vínculos primários, assim, casamento, adoção, né?
E tudo isso bem englobado numa categoria, essas categorias boas para você seguir, né? Que te dão o direito a seguir, quando as pessoas falam do doutor, te dão o direito a seguir, que é a categoria de família tradicional. Né? Se fala em família tradicional, você pode botar ali dentro aborto, gênero, reprodução, sexualidade, adoção, casamento gay, tudo isso contido, a pessoa resolve desse jeito a ideia de família tradicional. Tá? Eu acho que aqui tem um campo semiótico para se explorar. Certo? Né? Uma família que se sente, sobretudo, ameaçada, que está se perdendo, está se corrompendo e está se perdendo. Isso a gente tem captado agora. A gente tem feito agora pesquisa no plano da casa com grupos focais. Estou falando isso porque ele está realizando essa semana, então estou com essa coisa meio na cabeça, vendo, né, essa parte sobretudo. E quando eu falei de cidadania e ordem, né, pensando duas polaridades, dois horizontes, né, eu queria dizer também que isso se reproduziu nessa campanha eleitoral, sobretudo na questão, nessas concepções sobre o corpo, né? Deixa eu dar um exemplo, talvez seja melhor para o que eu quero dizer aqui. Nesses debates, WhatsApp, familiares, né? Aí vem lá parentes meus evangélicos, colocam lá umas coisas, eu coloco lá, olha, o Bolsonaro é torturador, né? Aí mando meme de tortura, aí o que eu recebo de volta? Aí o que eu recebo? Tá calor, né? Aí eu recebo desse. Aí eu estou fazendo uma campanha sobre tortura, né? Dizendo que você vai votar nele, a pessoa me manda um meme de um feto abortado. E aí, você achou contra a tortura, só contra a tortura, para que está me acusando disso, você é a favor. Né? Eu lembro que essas coisas, elas te dão uma paralisada. Tem toda uma lógica aí, depois a gente pode falar, que eu acho que a maneira como esse debate do ponto de vista conservador tem sido feito. E assim, não entendendo como superar esse negócio. Mas a Patrícia Birman ela leu, acho que ela viu falar esse negócio, ela fez um comentário que me pareceu muito interessante. A ideia de que, eu não formulo desse jeito, acho que eu que estou formulando, mas tem a ideia de que você tem sensibilidades diferentes. Né? E aí ela pensa a ideia de como essa coisa do golden shower, aborto, você tem uma noção de corpo profanado. Né? Essas pessoas estão achando que o corpo está sendo profanado. Enquanto que aquela cena de tortura, ela apela para uma sensibilidade progressista, de esquerda. Né? Eu estou querendo chamar a atenção disso. O que nesse evangelho que me manda o aborto, o que ele comove, no final das contas? Né? Ele falou, entre os dois, o que para mim o deixava, aborto, um pouco sensibiliza, nesse sentido, né? Uma tortura, quer dizer, um corpo político é diferente de um corpo profanado. Então, assim, eu estou querendo argumentar o seguinte, um pouco com essas coisas do WhatsApp, o que está mobilizando em termos de sensibilidade? Né? E aqui eu acho que tem coisas distintas. Nessa moralidade, assim, na verdade você tem moralidades em curso. E moralidades implica pensar que o Haddad também, quando discute a tortura, aquilo também como moralidade, não pensar moralidade tão simplesmente como costumes tradicionais, né? Mas são formas de argumentação que apelam para esta moralidade. Né? Aonde que está depositado esses valores na hora que você vai para uma campanha política? A qual você apela? Né? Nesse movimento conservador, eu faço esse ponto, concluindo a moralidade conservadora, a ideia de que esses religiosos ou esses evangélicos à direita, do qual estou tratando, eles não só estão reivindicando uma moralidade, uma proteção da sua moralidade, mas tentando inscrever essa moralidade na ordem pública. Né? Então você tem uma disputa pela moralidade pública. Isso aqui que é importante. Eu acho que esse deslocamento, embora desde sempre eles possam dizer o mundo deveria ser desse jeito, mas nunca entraram tanto nessa disputa pela moralidade dos evangélicos e de quem não é evangélico, baseado na ideia da maioria cristã, certo? Isso tem sido, assim como a família tradicional, a maioria cristã também tem sido uma outra coisa para conter uma série de pequenas coisas.
eu queria chamar atenção a duas coisas. Em primeiro lugar, esse discurso da maioria, ele vem se constituindo já há algum tempo. Acho que o Bolsonaro ele acentua, mas desde 2013, eu lembro uma manifestação em junho de 2013, 6 dias depois, o Malafaia faz uma em Brasília, e ele diz: a maioria gay não pode se pôr a maioria da população. Em 2015, Cunha no Roda Viva, quando ele era alguma coisa, uma jornalista pergunta: e o aborto? Ele falou: eu não coloco nem discussão porque a maioria não quer. Não? E por fim o Bolsonaro, que disse que no fim, de acordo com a maioria, que vai embora do país. Então tem se articulado um discurso de maioria, certo? Baseado em termos religiosos, uma maioria cristã, ou judaico-cristã, ou quando eu escrevo isso eu coloco judaico-cristã entre parênteses evangélicos. Eu prefiro evangélico. Né? Eu acho que tive um debate segunda-feira, terça-feira, e eu falo: olha, a grande coisa é saber qual é o católico que tem esse judaico-cristão. Parece uma coisa muito, muito mais evangélica do que católica no seu sentido de funcionar. Então, o que tem aqui? E as próprias sinalizações do Bolsonaro são muito mais para o judaísmo, tem sido feito, para os evangélicos, e baixíssima intensidade católico. Do que eu vi só uma única vez ele botar a imagem de Nossa Senhora na casa dele, depois de eleito. Né? Não lembro de outro evento. Uma espécie de baixa intensidade para o catolicismo. Mas, antes de mais nada, esse discurso de maioria pressupõe uma noção de democracia como vontade da maioria, de uma suposta maioria, e não como proteção de minorias. É esse discurso que ele tem feito. Essa democracia que tem sido pensada ou dita discursivamente. Tá? Por fim, esse socialmente intolerante, o argumento de que a partir de 2013, ou todo esse período, e sobretudo a partir de 2014, quando polarizou, essas tensões, essa crise desceu para as relações interpessoais e produziram uma série de inimigos e afetos sociais. E no plano das relações, e aí de trabalho, familiares, né? A tal ponto que a dúvida no ano passado, talvez seja essa: onde é que a gente vai passar o Natal? Né? Então é essa ideia de que o negócio tensiona e meio uma coisa criminalizadora, sinto, nesse argumento, produzindo como inimigos. E um certo vocabulário tem sido produzido aqui, né, nesse período. Assim, em relação aos afetos mobilizados nesse período. Assim, não sei se vocês lembram, mas quando teve o debate sobre maioridade penal, redução da maioridade penal, a pergunta era se não tinha um sentimento de vingança operando. Né? Quando fala de gays, fala de fobia, que é uma espécie de repulsa. O Bolsonaro tem uma coisa de fobia, de repulsa. Né? Ele tem ódio. Fobia, acho que são sentimentos diferentes. O ódio político, as esquerdas, aí a produção de inimigos, né? Feministas, né? LGBT, e demonização, né? De outras religiões, outras visões de mundo. Pois bem, aí eu não vou explicar, ou não vou dizer todo o movimento eleitoral, porque acho que tem uma série de nuances, mas fato é que o Bolsonaro, de uma certa forma, articulou essas linhas de força, mais do que evidentemente, e essa linha de força também não foi vencedora. Evidentemente que a segunda ele estava em casa, né? A segunda e a terceira. Essa moralidade ele vem construindo uma imagem, né? Construindo uma identidade religiosa, enfim. E a coisa econômica, como eu disse, ele não sabia, e talvez seja a coisa menos encaixada ainda no seu governo, certo? Aí depende do ponto de vista do mercado, tá? Mas é a menos encaixada. Mas em termos de campanha eleitoral ele teve que articular esse discurso, né? Privatização, reformas e assim por diante. Tá? E aí, só para ir caminhando para a penúltima parte, né? Falando que ele articulou, esse aqui eu não sei quem já viu esse negócio, mas é um negócio que me assusta toda vez que a Folha de São Paulo realizou no dia 24, 3 dias antes da eleição, uma pesquisa. Eles deram
56 a 44, o resultado final foi 55 a 45, chegou bastante perto, né? E o José Eustáquio, aquele que eu citei no começo, pegou aquelas proporções e jogou o número de eleitores absoluto, que causa um efeito quando você lê a porcentagem, como você vê, né? Porque, por exemplo, os afros deram 70% dos votos em Haddad. Eles são 0,5%. Os evangélicos deram 70%, mas eles são 30%, certo? E aí dá essa coisa que é bastante assustadora, né? Então, o que eu acho interessantíssimo o católico, que por mais que tenha votado no Bolsonaro, é o que tem a menor diferença e é o maior contingente, porque assim, esperança. Ou o catolicismo é o grande mediador cultural desse país, né? Talvez seja isso mais interessante pensar. Os outros, para menos ou para mais, não dão um milhão. Tá? E os evangélicos, nossa diferença de 11 milhões, que é superior à diferença total de votos entre Bolsonaro. Né? E aí, onde que foi votado bastante Bolsonaro? Acima da média. Evangélicos, 60%, judeus, 60%. E Haddad? Haddad é bom em afro, sem religião e ateu. Católico divide. E espírita reproduz a média nacional. Então, assim, muito interessante que cada um se comportou de um jeito, né? Nessa eleição, o que faz, assim, não por acaso, né? A coisa evangélica ela vai grudada, eu acho que é esse um pouco o meu argumento, né? Ela pensar como causa, né? Mas ela vai grudada nesse movimento, um ponto. Bom, e por fim, eu faço aqui o último movimento, né? Eu queria voltar, eu estou falando muito do tempo da crise, depois da compreensão do tempo da política, mas eu queria voltar do tempo da democracia. No seguinte sentido, eu tenho uma coisa que foi muito boa de ler nesse período de produção, um artigo que eu tinha lido há muito tempo, mas de repente ele encaixa quando você vê a nossa situação. Acho que você deve conhecer, mas quem não conhece, recomendo, que é um texto do Flávio Pierucci, As Bases de uma Nova Direita, que é de 1987. Está na revista Novos Estudos, do SEBRAP. Recomendo também Ciladas da Diferença. Lê hoje esse texto, né? Leu esse texto, está dando uma torção na minha cabeça, né? Mas eu queria chamar As Bases de uma Nova Direita. Eu lembro que eu dei esse curso, dei esse texto para meus alunos e ele causou a mesma coisa que me causou, que é, como assim nova? De jeito é essa? 87, porque você lê o texto e você olha, pô, mas já estava tudo lá. Né? Já estava tudo lá. Meritocracia e empreendedorismo. Vai lá falar. Eu achava que esse negócio de empreendedorismo ia só aparecer lá no Sebrae, nos anos 90, mas já está esse argumento. A ideia da repressão e punição, rota na rua, contra nordestino, está todo o argumento lá posto, você vê que quase que é hoje, ele falando. Na coisa da moralidade, aí tem uma diferença. O problema ali em 87 era a pornografia. Então era banca de revista, cinema pornô, a paisagem urbana, né? Que essa coisa migrou para a internet, né? E eu acho que o problema que tem sido colocado agora em termo público são demonstração de afetos, de pessoas do mesmo sexo, lugar público, enfim. Dá uma sensação de mesmo, mas nessa parte aqui dá uma sensação de que muita coisa se andou, né? O Brasil andou nessa visibilidade, né? E a sugestão do Bolsonaro um pouco volta, esconde de novo aquilo que foi para fora. Agora, qual é a coisa, ao meu ver, mais impressionante desse texto do Pierre? É um texto longo, um artigo longo, que constrói essa constelação que compõe a direita, ele vai pegando essas coisas, né? Mas quase não tem evangélico no texto. Né? É surpreendente, assim, porque cadê? Eles aparecem nas 3 últimas páginas, alguns parágrafos. Enquanto você coloca lá no texto católico, vai atravessando o texto inteiro. A coisa de religião que está posta ali pelo Pierucci, 87, por isso eu queria chamar a data, né? Aí o que ele fala? O Teologia da Libertação, Dom Paulo, a Cúria, né? A oposição a isso, e os evangélicos não aparecem. Né? A sensação que causa esse texto é o seguinte, pô, conservadorismo é de longa, óbvio, né?
ela é anterior a esses atores. Esses atores não estavam na cena pública. Já foram crescendo há muito tempo. Mas na cena pública, e o Pirucci fala assim, desde 87, eles entram pesado na Constituinte, 86, aí ele diz, tem um povo barulhento aí no Congresso. Ninguém chama de fundamentalista, ele dá uns xingões, assim, exagerado, extrema-direita. A gente pensa hoje, né? Mas essa ausência que chama a atenção no texto, né? E o que tem me motivado, e ainda não está resolvido isso, afinal de contas, né? Se você considera que vem de longe, né? Como dizia o Zola, vem de longe, né? Qual é a novidade evangélica no final das contas? Não sei se esses elementos todos estavam lá. Né? Enfim, eu não tenho a resposta, mas digamos que eu estou com essa questão, tentando construir essa questão. Qual é a novidade, né, evangélica nesse novo cenário? Eu vou arrancar 3 coisas, um pouco para a conclusão, só para 2 coisas talvez. Primeiro, eu acho que tem se operado no campo evangélico uma transição de um discurso, eu pensando isso na longa duração, uma transição de um discurso de minoria religiosa, aquela com o advento da República, que protege a religião dos protestantes, e os protestantes articularam esse discurso até os anos 70, quando ainda não era tão grande, sobretudo frente à hegemonia católica. E esse discurso, como eu vou apontando aquele crescimento, ele tem se deslocado para um discurso de maioria. Eu tenho pegado meus amigos protestantes, evangélicos, de que, ó, vocês não eram isso. A igreja de proteção, de minorias, e agora vocês fazem um discurso de majoritário, que não é majoritário. Né? Precisa incluir católico nesse negócio. Tem um discurso meio torto, né? Que é menos. Mas enfim, a respeito de não ser majoritário, em termos demográficos, ele tem se constituído como tal, tá? E se impõe. Então, qual a democracia daí? A segunda coisa é que laicidade tem sido produzida no país. Né? Deixa eu rapidamente com isso. Pensar a laicidade não como algo, como ausência de religião, mas como um processo de regulação entre o secular e o religioso. Certo? Como é que se dá essa regulação? A princípio, todo mundo está dizendo que a laicidade é a própria separação, mas qual é isso? Né? No sentido de que não dá para se livrar da religião, assim, dizer, botar isso como ideal, que aí. Enfim. E ao meu ver, você tem nessa trajetória do país, você tem uma laicidade construída, se ela é uma regulação do religioso, ela tem como referência de religião o catolicismo, né? Mas que ali, lá pelos anos 60, quando começam a crescer as outras religiões, você tem uma configuração de um pluralismo religioso e uma laicidade que tem que ser organizada desse jeito. Mas um pluralismo cada vez mais concorrencial, acentuado e do confronto. E eu queria chamar um pouco a atenção de que eu acho que tem, quando tudo que é evangélico, Feliciano, Bispo Macedo, todo mundo vai dizer que é a favor do Estado laico. Né? Ninguém vai dizer que não é. Agora, o que eles estão entendendo por laicidade? Né? E, ao meu ver, uma série de leis, projetos, comportamentos, no sentido de uma laicidade que favoreça a concorrência. Porque, nesse sentido, se acham competitivos. Tá? E, por fim, que nessa concorrência houve um deslocamento, tem havido um deslocamento, pelo menos no plano da teoria, não sei se o Brasil era assim, né? Mas, assim, vários conceitos que eu vejo que nesse campo da religião a gente articulava, como sincretismo, para pensar a religião afro, catolicismo, cristianismo, ou acomodação, como é que os protestantes chegaram no Brasil e se acomodaram, né? Ou a própria ideia mais geral de cordialidade, mesmo uma violência implícita, essa ideia de que esses conceitos pelos quais interpretamos o Brasil pressupõem ajustes, negociações, né? E de repente a gente começa a ter outros conceitos, como guerra, tolerância, demonização. Né? Eu diria que ele é um ponto da situação atual, mas desejada sobretudo por esses, ou induzida, né, por esses evangélicos que eu diria que estavam mais à direita. Certo?
concluir mesmo, eu vi que faltou uma coisa, não, se vocês me perguntam. Eu acho que eu desenhei uma coisa pesada, assim no sentido, a Celso representou isso, mas eu queria dizer que eu estou me referindo àqueles que se situam mais à direita, e importante fazer a diferença entre aqueles que são lideranças políticos e o próprio fiel. Eu acho que é um descompasso. Minha impressão é que aqui no jogo do sistema político a coisa está muito mais acentuada do que um fiel médio. Eu acho que ele é menos isso que está aí. É isso que eu fiz, só um pouco separar o fiel da liderança. Eu acho que eu tentei fazer uma coisa conjunta, né? Mas pensando na coisa pesada mesmo, vamos pensar isso no plano da liderança, ok? Tá ok.